Olá, eu sou Juca Kfouri e está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Claro, hoje é dia de festejar o Botafogo, 7 vezes campeão da Taça Guanabara. Ganhou ontem do Vasco 1-0, um lance polêmico, mas o fato é que o Botafogo é o finalista do Campeonato Carioca de 2013. O Inter de Dunga, primeiro título que Dunga disputa como técnico de time, de clube, aliás, não de time, de clube, e ganhou a Taça Farroupilha, o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, ganhou na terra dele, ganhou em Ijuí, meteu 5-0 na equipe do São Luís? São Luís. E tivemos um clássico em São Paulo, se é que podemos chamar aquilo de clássico, diria um meio clássico, um meio choque-rei. O segundo tempo até que valeu, o primeiro foi um horror. E o Campinense saiu na frente do Asa, jogando na casa do Asa, na final da Taça do Nordeste. Tem a faca e o queijo na mão para ser campeão a equipe de Campina Grande. Boa tarde, boa noite, bom dia, qualquer hora que seja. Como vai, Victor Ernesto Birner? Tudo bem, Juca. Tudo boa bem. tarde, boa noite, qualquer hora que seja, bom dia a todos. Você sempre está com uma camiseta que de alguma maneira tem a ver, eu suponho, com o seu estado de espírito. O Lego é um brinquedo fantástico, eu adoro fazer Lego com as minhas netas. Por que esse Lego? Na verdade, era a primeira camiseta que estava no armário. Não tem a ver com o meu estado de espírito, senão estaria com... Se eu estivesse com uma estaria com uma camiseta camiseta preta. do Sisters of Mercy, do Joy Division, alguma coisa assim. Assim, uma coisa para baixo. Uma coisa mais pro gótico, meu. Mais pro gótico, é. Agora, isso aqui é uma camisa do Ramones. Ramones, aquele conjunto. Só que a música que é Hey Ho, Let's Go. E alguém fez essa camiseta que eu acho uma puta sacada boa, o Hey Ho, Let's Go. Eu acho uma bela sacada. Let's Go, tá certo. Muito bem. Muito bonita a sua camiseta, Vitor. Quisera eu ter... Mas eu falei palavrão aqui sem querer. Hoje? Agora que eu percebi. Não percebi. Tudo bem. As pessoas vão poder rever e vão voltar para assistir. Você falou um palavrão desses feios? O palavrão começa com P, termina com A. É. Você falou, Putz. Quase isso. Tá bom. Não vai dizer nada. Internet pode, né? Internet pode. Comecemos, então, pelo começo. Comecemos pelo mais importante. Comecemos pelo título do Botafogo, campeão da Taça Guanabara. O vascaíno reclama, me parece que com alguma razão, pelo fato do Vitinho estar encobrindo eventualmente a visão do goleiro Alessandro, né, no gol do Lucas, mas verdade seja dita também, embora aqui talvez tenhamos a primeira divergência desta tabelinha, eu considero que o Alessandro fez um pênalti logo no começo do segundo tempo. Aí o gol, né? Você vai notar que o Vitinho se posiciona de uma maneira tal que pode-se alegar, mas o Alessandro não reclama, né? Aliás, ninguém do Vasco reclama. Normalmente depois, não se marca esse tipo de pênalti, esse tipo de impedimento no Brasil. De que impede a visão, dificilmente. Né? Dificilmente. Aqui, inclusive, o lance mais tradicional que para mim deveria ser, e deixou de ser ultimamente, não só no Brasil, como fora do país também, por exemplo, o impedimento, você tem um jogador impedido. Aí um outro está ao lado dele no cruzamento. Obviamente que os zagueiros têm que marcar todos eles. Claro. Mas se a bola for cabeceada pelo que não estava impedido, nem que ele fique a 10 centímetros do outro, o juiz não marca o impedimento. Então, antigamente, a gente poderia defender isso como um impedimento. Hoje em dia eu acho que não é. Eu tenho que me apegar ao critério utilizado para que o campeonato tenha um padrão e seja justo. E acho que de mais a mais tem uma coisa também, né, do jogo jogado, né, Vitor? Independentemente da arbitragem da TV ou não. O fato é o seguinte, pelas circunstâncias do jogo, pelas circunstâncias do regulamento, o Vasco entrou em campo para empatar o jogo. Sim. Né? E o Botafogo entrou em campo para ganhar o jogo. O Botafogo tem jogadores melhores que os do Vasco. Exato, hoje. E acabou ganhando o jogo. E aí tem que tirar o chapéu, né, para esse holandês, que é brilhante, né? É brilhante, dá gosto de ver. A gente conversava aqui antes de começar a nossa tabelinha, com um certo desânimo, né, que o futebol está chato, né? Está nas trevas o futebol. E o Seedorf é o oposto, né? Porque o Seedorf é o cara de 36 anos que homenageia o futebol, né? Curte jogar bola, curte. Os companheiros gostam. E ontem ele teve um momento, Vitor, não sei se você percebeu, de indignação, já com o Botafogo, no finzinho do jogo. O árbitro deu uma simulação dele. E não foi simulação. Não foi simulação.
entendeu? Ele tomou um choque e caiu. Digamos que qualquer jogador desses comuns até agradeceria o cartão amarelo, porque era um tempinho a mais, 10 segundos a mais que ele ganhava. E ele ficou como se... Uma questão ideológica, né? Não é, eu não faço isso. Não é apenas... Eu não simulo. Não é apenas objetivo, isso, né? E é impressionante, né? Como aos 36 anos ele está em todas as partes do campo. Tem prazer de jogar bola, está muito claro. Né? E deu um passe de calcanhar, que é o nascedouro, né, do gol do Lucas, que é uma maravilha, quer dizer... Esse homenageia o futebol. Agora, uma coisa que eu achei muito legal dessa fase final da participação do Botafogo, tudo bem que tenha questionamento dos pênaltis contra o Flamengo, se foram ou se não foram, eu vejo cada hora o juiz usar um critério. Já opinando sobre aquelas jogadas, eu acho que nenhuma teve intenção do atleta colocar o braço na bola, evitar, mas aqui se marca muitas vezes, então os flamenguistas também têm o direito de reclamar. Agora, o Botafogo, que é um time dirigido por Oswaldo de Oliveira, que habitualmente acerta os sistemas ofensivos, mas deixa as equipes muito abertas, fez 2 clássicos e não tomou um gol. Verdade. Então, se conseguir crescer ainda mais, se fortalecer o sistema ofensivo, isso dá ao botafoguense a perspectiva de realizar um grande campeonato brasileiro, um bom campeonato brasileiro, que o time está devendo, eu acho, já há algum tempo. Agora, você falava aqui... Falta elenco ainda para brigar lá em sim, cima. Né? Eu também acho. Né? Acho que a ambição nesse momento é o Campeonato Carioca, eventualmente a Copa do Brasil, né? Mas não tem ainda um elenco que segure um Campeonato Brasileiro. Mas você fez referência a isso, me permite já passar para um outro assunto, depois a gente pode voltar, que aqui os critérios variam, da intenção ou não intenção, se marca alguns pênaltis em circunstâncias iguais a outros que não se marcam. Mas, por exemplo, no jogo do São Paulo contra o Arsenal Sarandi, foi marcado um pênalti do Cortez. Não é pênalti. Pois é, mas não era aqui, era um árbitro de fora, né? Em que, pelo menos por todos os ângulos que eu vi na televisão, não há porquê, o Cortez está com o braço colado no corpo, né? A bola bate quando ele vira o corpo para se defender e o árbitro dá o pênalti. Olha, eu acho que, se é para tratar daquele jogo, tem que falar de 2 coisas. Uma, a má apresentação de alguns jogadores do São Paulo, ali, o Luiz Fabiano, de novo, jogando muito mal, né? Os laterais, o Douglas e o Cortez, são um desastre. Aí nós estamos vendo Corinthians e Ituano, por quê? Há um equívoco na hora que Vitor Birner começa a cornetar. Porque a imprensa é corintiana. A mídia é toda corintiana. Exatamente. Deixa eu falar sério agora. Esse foi um dos motivos do São Paulo não ganhar. O outro foi a arbitragem. Que, para mim, é uma arbitragem que você é obrigado a ter muita dúvida. Não só pelo lance do pênalti. O lance do pênalti é um detalhe. Mas eu vi, por exemplo, o mesmo árbitro apitar São Paulo e Bolívar na Bolívia. E lá, ele deixou o jogo correr. Mas deixou o jogo correr quando é conveniente ao time da casa, por causa da altitude, a partida com velocidade, sabe, conseguir pressionar. Enquanto no Pacaembu, desde o primeiro minuto, ele cozinhou o São Paulo. Deixa eu contra-argumentar, Vitor. Deixa eu contra-argumentar. Eu acho que o São Paulo se perdeu nos nervos e achou uma desculpa. E tem um pouco de azar também, porque 3 bolas na trave. E acho que o Rogério Ceni não colaborou para o amadurecimento do São Paulo nessa Libertadores ao sair chiando tanto quanto chiou. Por que eu acho isso? Vou te explicar por quê. Eu li, né, você escreveu isso, inclusive, a diferença do jogo em La Paz para o jogo aqui. Eu te diria o seguinte, porque em La Paz também os árbitros se poupam de apitar, de não sei o quê. Não, mas isso deveria fazer com que ele parasse o jogo em La Paz. Mas eles... anda, É conversa. que menos... É um pouco do laissez-faire. Deixa acontecer, porque aqui não... Eu te dei um detalhe, Juca. Eu quero só lembrar você o seguinte. Esse cara apitou a final da Libertadores ano passado, aqui no Pacaembu. Mas espera aí. Aí eu não estou dizendo que o árbitro é ruim. Sim. Que ele é malandro, que ele apitou... Você que está falando, não eu. Não. Eu até acho que... Você está dizendo que ele apitou o jogo do time do Grondona... Eu até acho que árbitros... Quando eu penso numa suposta, numa possibilidade de alguma coisa de bastidores fraco do São Paulo, não tem nada a ver com o Grondona e nada a ver com o Arsenal, seu time do Grondona. Justamente os árbitros que fazem, digamos assim, as arbitragens mais políticas,
são os escolhidos para a Copa do Mundo, para as decisões de campeonatos. Isso eu acho que Sim. é o agravante, não o atenuante. Não, pois é, mas veja uma coisa... Eu não estou discutindo a qualidade dele. Vamos discutir aqui, mas por quê? Primeiro vamos... Vamos uniformizar a linguagem. Vamos mudar de assunto rápido. O time rápido. de Sarandi chama Arsenal. Sim. Não chama Arsenal. É o hábito. Tá, não, o Arsenal. O Arsenal é o time de Londres. Por que raios um árbitro que tenha pretensões políticas vai prejudicar o tricampeão da Libertadores contra um time que não é nada ainda? Vamos mudar totalmente de assunto. Eu só quero falar de outro personagem rapidamente. Quem é o maior inimigo político do São Paulo na esfera brasileira hoje, você acha, de bastidores? O maior inimigo do São Paulo... O maior desafeto, inimigo é a palavra pesada. O maior desafeto não é o Zé Maria Marinho, ao contrário, é muito próximo. O Marco Polo Del Nero esteve muito distante, né, e reaproximou-se. Reaproximou-se quando? Estiveram juntos, o Juvenal e o Marco Polo. Você diria que foi só de fachada? Por exemplo, dentro do São Paulo... Porque o Marco Polo tem cargo na Federação Sul-Americana. E é o brasileiro mais forte hoje na Conmebol. Por exemplo, dentro do São Paulo, quando o clube foi levado a julgamento na questão do Tigre, falou-se que o clube não seria levado, por exemplo, se Marco Polo Del Nero não tivesse feito alguma coisa lá dentro. Mas o que ele levou? Ele levou uma pena brandíssima. Se você considerar a responsabilidade direta da direção do São Paulo naqueles incidentes, desde não deixar o time treinar no dia anterior, não deixar aquecer dentro de campo e papapá, eu te diria o seguinte, aí para mim é muito claro, o erro da Conmebol, se a Conmebol achou que havia condições de ter o segundo tempo... Tinha que excluir o Tigre da competição do futuro. Isso. Se o Conmebol achou que a direção do São Paulo não deu ao Arsenal as condições necessárias para ele fazer um jogo de igual para igual no Morumbi, tinha que, no mínimo, mandar fazer outro jogo. Agora, não acho que o Marco Polo tem influência aí, porque qual foi a pena do São Paulo? Não, eu achei a pena do São Paulo justa. Eu não achei branda, achei justa. Eu achei leve. Pelo que eu soube do que aconteceu lá dentro, eu achei a pena justa. Eu achei leve, e te digo mais, achei que foi muito bom para o São Paulo. Quer dizer, a outra possibilidade que havia naquela circunstância, segundo o que me foi relatado, era os seguranças saírem e deixar o jogador do Arsenal invadir o vestiário do São Paulo com um pedaço de banco que quebraram lá na mão e quebrar um pouco o jogador do São Paulo no vestiário. Essa é a versão do São Paulo. Né? A versão dos jogadores do Arsenal é que eles, ao entrarem no vestiário... A versão dos jogadores do Arsenal tinha armas que não foi comprovado. Sim. A versão dos jogadores do Arsenal disse que não tinham condições físicas de jogarem e proibiram o cara da Conmebol. É óbvio que é mentira. Isso é óbvio. Então tem muitas contradições na versão do Arsenal, enquanto o do São Paulo não tem. Sim, mas eu te digo o seguinte, você acha de que maneira poderia o Arsenal demonstrar que havia arma? Passa uma palavra. Não, sim, mas eles disseram. Não, chegaram no depoimento da polícia e disseram que não havia. Disseram que não falaram. Isso eu não sabia. Espera, Juca. Eu vou repetir para não parecer que a minha posição é dúbia. Sim, eu acho entendi. Que o Arsenal tinha que ter sido... Eu entendi. No Arsenal, o Tigre. O Tigre. Tinha que ser excluído do campeonato. Só mais um detalhe. Primeiro foi o representante da Confederação Sul-Americana. Os jogadores, a direção do Arsenal não deixou entrar no vestiário do Tigre. Não deixou entrar no vestiário, dizendo que os jogadores não tinham condições físicas e não voltariam. Depois retornou com, acho que, um boliviano, por sinal, acho que é diretor financeiro da Conmebol, junto com o chefe da polícia. E aí eles deixaram entrar no vestiário, porque não tinha como não deixar, e eles disseram que não tinham condições psicológicas. Isso, foi absurdo. Era muita contradição disso daí, né, Juca? Olha aqui, vamos para a nossa chuteira de ouro, vamos para o nosso perna de pau. Vamos. Acabaram de tirar o copo d'água daqui, dizendo que estava mexendo muito a mão e eu ia derrubar. Você ia derrubar o copo d'água, evidentemente. Chuteira de ouro para o campeão da Taça Guanabara, primeiro título que disputa no Brasil, já ganhou. Seedorf, ele, o holandês, o mágico holandês, um fantástico holandês. Seedorf, aos 36 Só anos. Só essa? Campeão. Esse é o ganha a nossa chuteira de ouro. Acho que merecemos duas, ou até três. Eu fiquei só nesse. Quem mais? Eu poderia dar para o Inter, mas eu faço questão de dar a chuteira de ouro para o Tite. Pro Tite.
pela entrevista E nós de vamos sábado. tocar nisso depois. Não merece chuteira de ouro? Não merece chuteira de ouro. Porque também está falando agora que é muito conveniente. Devia ter, Ainda bem que tá está falando. Havia mais tempo. É a mesma coisa, nós vamos ver aqui, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, tem toda a razão em dizer que acabaram os privilégios dos uniformizados. No entanto, na campanha dele, ele já dizia isso. Por que manteve os privilégios até acontecer o que aconteceu em Buenos Aires? Entendeu? Então, é aquela coisa da porta arrombada. Aí vai pôr a tranca. Mas, Sim, porque às vezes eu acho que você vai acabar a sua vida numa torcida organizada pulando da arquibancada. Vou sim. Eu já frequentei. Viajava nos primórdios da Gaviões, viajei algumas vezes. Fui para Belo Horizonte numa taça de prata. Primórdios da Gaviões era uma torcida contra a ditadura, o Vadielu, e que o estatuto Exatamente. obrigava que o corintiano tivesse um emprego para participar da torcida, para que o corintiano não vivesse da Gaviões, mas vivesse pro Corinthians. Eu sei disso. É outra coisa. Isto posto, pau. E Luiz Fabiano, mais uma vez expulso. Ah, mas ele não falou nada e tal. Ele não falou nada, pode ser que ele não tenha falado nada. Mas o que ele tem que falar com o juiz? Acabou o jogo. Ele achava que o juiz ia dizer, de fato, o senhor tem razão, vou dar mais 3 minutos. Volta aqui, Tigre. Volta aqui. Volta aqui, Arsenal. Volta aqui, São Paulo. Vamos jogar mais 3 minutos. Para quê? Ele que tem o histórico que tem. Bom, acabou, expulso, não joga quinta-feira, um jogo de vida ou de morte para o São Paulo. Apenas. De vida ou de... São Paulo precisa ganhar do Tigre lá em Sarandi. Em Sarandi, não. Lá em Vitória. Né? Como é que chama? Não, você precisa ganhar do Arsenal em Sarandi. Meu Deus do céu, do Arsenal em Sarandi. Que coisa. Precisa ganhar do Arsenal em Sarandi. O São Paulo precisa. Bom, e aí, o que se espera do Lúcio? O jogador mais experiente. Que ele vá lá e segure o Luiz Fabiano. Não, ele vai e faz pior no jogo seguinte. Deixa um cotovelo no peito do Valdívia. É expulso. Também merece perna de pau e mereceu uma boa charge do nosso Guedex, tá no meu blog. O Juvenal Juvencio dizendo para ele, mas era para você ensinar o Luiz Fabiano e não para aprender com ele. É verdade, né, Lúcio? Lúcio teve uma volta ao começo na carreira dele, quando ele fazia isso com alguma frequência. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o Luiz Fabiano não vai muito longe no São Paulo. É? Você não sente um clima ruim para ele? Primeiro porque não dá para a direção estar satisfeita com o jogador, que custou caro. Eu acho que uma proposta, por exemplo, que teria sido recusada ano passado, provavelmente seria aceita hoje. E, segundo boatos, e aí não é informação, é um boato mesmo, um boato, Luiz Fabiano tem uma conversação aí com um time do exterior, com um time da Rússia, que se especula que seja o Anzi, time lá do Roberto Carlos. Não sei se é verdade ou não é, mas existe esse boato. Muito bem. Vamos ver o que disse o Ney Franco sobre a expulsão do Luiz Fabiano. Bom, eu não vi o lance, eu saí, terminou o jogo, eu vim para o vestiário e quando eu estava no vestiário chegou essa informação que o Luiz foi expulso. Né? A gente coletou alguns dados e os jogadores que estavam próximos falaram que o Luiz Fabiano não fez nada mais além de pedir uma explicação, mas muito tranquilo em relação ao tempo de acréscimo que o juiz deu em campo. Então, como eu não estava perto, e são informações de atletas sérios que estavam em volta, como o Fabrício e o Carleto, a gente tem que guardar essa informação. Acho que foi uma extensão da arbitragem, no primeiro tempo terminou o jogo, a equipe toda do Arsenal foi em cima da arbitragem e ele não teve atitude nenhuma. Então, eu acho que foi uma extensão do jogo em alguns momentos, alguns lances que a gente, embora no campo ali, a gente fica envolvido com o jogo, e eu preciso de rever esse jogo. Então, eu acho que o Luiz, a gente sempre vem conversando com ele está muito aberto para essa questão de cartões, está tendo um comportamento em treinamento em alguns jogos, segurando essa questão, trabalhando muito bem isso. E eu torço para ter sido realmente uma injustiça da arbitragem, porque ele está se esforçando muito. Claro que o ingênuo, o Ney Franco não é, né? Imaginar que o Fabrício, ou quem quer que seja, fosse dizer para ele, olha, professor, de fato, o Luiz Fabiano foi lá e xingou o árbitro, né? Por mais sérios que sejam. Você falou tudo óbvio, na hora de dar
de fazer a crítica ao Luiz Fabiano, acho que a própria atitude dele no jogo contra o Tigre, na primeira partida da final da Sul-Americana, tá a ausência acumulado. dele, por exemplo, ano passado quando tomou cartão contra a União Barbarense, não jogou contra o Santos, decisão do Paulista, e agora outro jogo decisivo, de novo não estará em campo. Acho que o histórico fala por si. Está enchendo o copo. Agora é hora mesmo de comemorar. Vamos voltar a falar um pouco do Botafogo por intermédio do seu treinador, Oswaldo de Oliveira, comemorando o título da Taça Entrevistas Guanabara. filosóficas, né? Isso. O filósofo Oswaldo de Oliveira. Que você dobrar em sequência. Flamengo e Vasco é uma tarefa muito dura. Nos exigiu trabalho de muita concentração, muita dificuldade, porque realmente essas duas grandes equipes, com o suporte de suas torcidas, a gente viu nesses 2 jogos isso, né? Então, eu acho que isso vem valorizar muito o que foi feito aqui. E, sobremaneira, a participação da torcida do Botafogo também. Pois é, isso que eu acho, sem dúvida, né, Oswaldo? Mas eu confesso, eu ainda fiquei decepcionado com a presença de público no Engenhão. Um estádio para 47 mil pessoas, tinha 32 mil pagantes. Aí alguém argumenta, não, mas só venderam 35 mil ingressos. Isso já dá a medida de que as próprias direções dos clubes não acreditavam que pudesse lotar o estádio. Né? Isso não tem nada a ver com aquela quantidade enorme de pessoas que não pagam. Isso, mas mas tinha 38 mil pessoas presentes porque tem os sócios torcedores que não entram na cota dos pagantes. Continuam 7 mil lugares vagos no estádio numa decisão de Taça Guanabara num dia ensolarado no Rio de Janeiro. Claro que muito melhor do que os 18 mil que foram ao Morumbi, né? Mas aqui em São Paulo é muito claro por que acontece isso. Torcedor mais sensato não vai a clássico, com medo de confusão. A prova disso é a seguinte, no sábado, chovendo canivete, de noite, no Pacaembu, tinha 21 mil corintianos. Corinthians e Ituano. Não tem hipótese de conflito. Muito fruto do programa de sócio-torcedor bem sucedido do Corinthians também. Mas não tem risco de conflito. Né? São Paulo e Palmeiras têm. São Paulo e Linense, se eu não me engano, tinha mais gente do que no São Paulo e Palmeiras, público maior, no Morumbi. Acho que sim. Então, isso é só para as pessoas se darem conta do tamanho, né, do pânico. O Brunoro deu a declaração e eu concordo com ele, falou, tem 3 semanas que a gente só fala de violência. É verdade, só fala de violência. Só fala de violência. Vamos ver o que falou o presidente do Palmeiras sobre isso, aliás. De hoje já cortamos todas as regalias que eventualmente as torcidas uniformizadas tinham, e até que ela tome uma medida e se comprove organizada, não existe mais diálogo com essa presidência. Isso não é atitude de um torcedor apaixonado, isso é atitude de meia dúzia de bandidos que estão dentro das torcidas uniformizadas. É a pura verdade, a minoria, vamos insistir nisso, as pesquisas revelam isso, o professor Maurício Murad mostra isso exaustivamente. 5, 6% dos 5 a 7% ele fala. Uniformizados se envolvem nesse tipo de... Agora, todo mundo sabe quem são, eles continuam soltos. Enquanto continuarem soltos, as torcidas uniformizadas vão pagar a conta de ter a imagem que tem. E não tem jeito. E serem diabolizadas como são. Não tem jeito. Também porque a cúpula dessas torcidas não colabora para que esses caras sejam banidos. Eles, de alguma maneira, viram heróis. Né? Você não tem a dúvida, no dia em que os corintianos que estão lá presos, em Oruro, chegarem a São Paulo, serão tratados nas suas respectivas torcidas uniformizadas, a maior parte é da Gaviões, mas tem gente da Estopim, não sei o quê, vão ser tratados como a chancela dos caras que foram presos fora do Brasil. É mais uma marca nos seus currículos para serem elogiados. Tipo exilados da ditadura. Tipo exilados da ditadura. Muito que bem. A bola de cristal começou de maneira surpreendente esse ano. Vitor Birner fez 50% de acertos e este que vos fala apenas 40%. Veja aí.
impressionante, né? Na verdade, a diferença foi apenas um jogo, né? Perfeito. O Vitor votou no Real Madrid e eu votei no Manchester United. Você sempre vai na obviedade, né? Não fui na obviedade. 1-1 em Madrid, Manchester jogando em casa. Não. O Manchester só foi eliminado por um erro clamoroso de arbitragem. Eu também concordo. Discordo da expulsão do Nani e concordo contigo. A expulsão concordo. do Nani é um negócio de... Vai reclamar com o árbitro que eu ganhei. Não, eu vou. Não, já reclamei, que eu sabia, já tinha... Vai impetrar uma... De resto, ambos acertamos o Grêmio contra o Caracas, ambos erramos o Tigre, porque votamos no empate contra o Palmeiras, ambos acertamos o Tijuana contra Aliás, o o Palmeiras precisa resolver o problema das finalizações. Se tivesse finalizado em nível mediano, as chances teria ganho do São Paulo e teria vencido o Tigre. Sabe que uma coisa me surpreendeu na imprensa hoje, lendo a cobertura do jogo, inclusive você não se deu conta, Vitor, de quanto o time do Palmeiras ontem puniu o Kleber? Não lhe deram uma bola, Vitor. Não lhe deram uma bola. Eu acho que ele pegou pouco na bola, mas eu acho que ele não pega na bola porque está mal posicionado. Vitor, ninguém procura ele, Vitor. Você teve um lance do Vinícius só que ele podia ter... Isso. E o próprio Plena tirou o Vinícius depois. A minha sensação é que o time do Palmeiras o castigou. Eu não vou dar bola para você. Isso nem passou na minha cabeça, eu vou observar. Então, acertamos o Tijuana contra o Corinthians, erramos o empate do Fluminense porque votamos no Flu, erramos o empate do São Paulo porque votamos no São Paulo, acertamos a vitória do Galo contra o Strongest. No Paulistão, que é a Paulistinha, nós erramos, porque ambos votamos no São Paulo, ambos votamos no Botafogo, acertamos. Aí, na Liga dos Campeões, o Vitor votou no Real, acertou. Eu votei no Manchester, errei. Nós ambos votamos no PSG, acertamos. Agora, fundamental. Tivemos uma controvérsia semana passada. Você disse que venceu o geral do ano passado, você perdeu do retrasado, e que alguém havia mandado para você o resultado geral. Pois bem, me enviaram o resultado geral. Foi 218 Vitor Birner, 215 Juca Kfouri. Se você quiser contar a participação da Priscila, que você o colocou para representar, e eu não sabia, tanto que na primeira vez eu dei uma colher de chá, fica 234 a 230 para mim. Ou seja, você faz esse programa comigo há 2 anos, e há 2 anos você perde no geral. 234 a 230, contando a Priscila. Contando a Priscila. Não, e sem é uma coisa maluca. Sem ela, 218 a 215, quem mandou foi o Paulo Soares Drummond, a quem eu agradeço e assisti todas as tabelinhas. Que não é o mesmo do ano passado. É o mesmo. Não, senhor. É o mesmo. O mesmo do ano passado mandou para mim, dizendo que eu... Mas aí deve ser da sua horda de puxa-sacos, que é enorme. Era 10, 12% a mais para mim, mas eu não guardei. Você vai ter puxa-saco. Eu não guardei porque eu não vou dar atenção para isso. Vamos lá, Libertadores. Vamos lá, Vitor. Vamos lá. Caracas e Grêmio. Caracas e Grêmio. Esse jogo é esquisito, né, meu? Por causa do clima na Venezuela, né? Esquisito o clima na Venezuela, o grupo onde só o Grêmio conseguiu ganhar em casa. Isso. Mas eu acho que... Eu voto no Grêmio. Eu estou entre o Grêmio e empate, eu vou com o Grêmio também. Eu vou no Grêmio. Strongest e Galo, aí é que tá. Olha... E o Strongest, pelo menos aqui, foi muito bem posicionado. Nos 2 jogos aqui, no Morumbi e... Apesar que não pode manter esse posicionamento lá, porque vai para cima. Vai ter que jogar, mas eu acho que ganha. Muda um pouco. Eu voto no Strongest. Eu sou um obcecado com essa coisa da altitude. Não, você tem toda a razão. Eu não tem acho isso, que não se o Galo questiona. não vai aguentar o Strongest em La Paz. Como não acho que o São Paulo Sabe que vai o São Paulo... aguentar, razão pela qual o jogo de Sarandi... O jogo... Sarandi. É fundamental. O São Paulo tem que rezar para o Atlético ganhar, né? Tem que rezar, porque o Strongest é o adversário, né? Eu vou apostar aqui no empate. Eu voto no Strongest, Corinthians e Tijuana. Jogo duro. Jogo duro para o Corinthians. O Tijuana é um bom time. O Corinthians foi muito prejudicado pelo gramado, sem dúvida nenhuma. Teve lá aquele impedimento milimétrico, daqueles que eu acho que o Bandeira não pode ser culpado, mas enfim. É jogo duro. Esse time do Tijuana não é bobo. É um dos bons times. Eu já vi o Corinthians perder outros jogos nessa fase de campeão da Libertadores e campeão do mundo, mas eu nunca tinha assistido um time de tal ritmo do jogo, não permitir que o Corinthians... não conseguiu pegar a bola. E aí Agora, aí eu debito muito isso ao gramado, né? E os jogadores também ao gramado artificial. Mas, enfim. Você vai eu vou no Corinthians, mas com sérias dúvidas. Vou mais com o coração do que com a cabeça. Eu devia apostar no empate. Tá. Só para tirar o sarro de você semana que vem aqui. Mas eu vou no Corinthians porque é mais lógico. Aí é que tá, o Corinthians mesmo que perca a classificação vai se classificar. do Corinthians é com Milionários a briga, né? Embora tenha um Não, tirar o sarro que eu falo por acertar o resultado. Tá. Mas você vai de Corinthians? Vou de Corinthians. Não tem graça nenhuma. Então mas aqui acho que vai ganhar, que você quer que eu faça? Tá bom. Entre Corinthians e empate, okay. que eu faço? Arsenal, Esse é o jogo agora, quero ver. Arsenal, Sarandi e São Paulo. Eu acho que vai dar empate. São Paulo.
Liga dos Campeões, Barcelona e Milan, eu acho que o Milan se classifica. Milan se classifica. Bayern de Munique e Arsenal, Bayern de Munique. Bayern de Munique com não, sobras, não, aí não com dá sobras, nem, não. não dá nem para discutir. É. No Campeonato Paulista... A gente precisa voltar nesses jogos Não, mesmo? nenhum deles. Nenhum deles. Até porque eu estou pretendendo folgar no final de semana, Não, então não, eu não quero... nenhum deles. Me desculpe a alta cúpula do All Sport, mas eu me recuso a dar palpite sobre São Caetano e Palmeiras, São Paulo e Oeste, Santos e Guarani e Corinthians e União Barbarense. Tanto faz como tanto fez pela cara do freguês. Eu, se fosse Murilo, chamaria sua atenção assim que sair daqui. Talvez né? Murilo esteja já na porta essa altura com um porrete para dar na minha cabeça. Mas ainda é tempo de falar... Não, não é mais tempo de falar mais nada. Vamos cumprir fielmente o nosso horário. Acho que até já estouramos. Então, Do que você queria falar, a gente não pôde falar, só para saber? Do mau momento que o Sheik atravessa no Corinthians. O grande ídolo da Libertadores do ano passado, mas isso fica, quem sabe, agora, quarta-feira, no Pacaembu, ele desencanta, embora não deva começar jogando, né? E aí a gente possa mudar de assunto. Uma amiga nossa da CBN tirou sarro de mim quando eu falei que o Pato ia tomar o lugar dele, isso no começo do ano. Eu tô louco pra estar... Quem é essa nossa amiga? Não vou falar, não vai que falar, depois então, eu... olha, até maldade. segunda. Muito obrigado, até lá então. Tchau, tchau.